Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um treinamento básico de imagem pública, tá? Não é algo difícil, mas é algo que requer muita sua atenção em muitas coisas, tá? E afinal, o que faz um diretor de imagem pública? Bom, o diretor de imagem pública, ele nada mais, nada menos que cuida da imagem do clube inteiro. Eu provavelmente vou repetir isso muitas vezes. A imagem do clube é como você faz ela. Então, você tem que fazer com que os seus interaccionos, os seus associados, passem uma imagem boa do seu clube. E o diretor, nada mais, nada menos, é a liderança disso. É quem vai fazer os associados terem essa visão mais positiva do clube para eles passarem essa visão positiva do clube. Bom, no básico, o diretor de imagem pública pode pedir ou pode fazer por si só, realizar os registros fotográficos nas reuniões e postos de companheiros. Então, primeira reunião, segunda reunião, ele sempre vai estar postando e sempre, né, colocando os dias e tal, tudo atualizado para ficar algo harmônico, para mostrar pro distrito e pra MDIO e pros conselheiros e para todos que é um clube ativo. Ele cria informativo do clube, então todas as informações, né, mantém a imagem do clube. Como eu já disse, mantém uma imagem positiva de preferência. Bom, a voz do Interact. A gente pode dizer que a imagem pública é a voz do seu clube e do Rotary. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente se comunica. Ou seja, a gente sempre tem que estar com a grafia correta, mantendo postura, mesmo que pela internet, sabe? Bom, e como que a imagem pública se associa aos outros cargos? Bom, internamente a gente tem a identidade visual do clube. Então cada clube tem sua identidade, como o Valparaíso tem o Chico, Ivinhema tem a Ema. Então são, tipo, identidades criadas que quando você bate o olho, por exemplo, num koala, você pensa, cara, é o Interact de Valparaíso. A papelaria do clube, então questão de estética de documentos, quem cuida da imagem pública, incentivar os associados a usarem os pins, os botões, camisetas, porque sempre em reunião é muito legal todos os associados, ou quase todos, usarem os pins que eles têm, as camisetas, para mostrar como que é importante. E qual a importância para os outros cargos? Bom, no DQA, na tesouraria e na secretaria, a imagem pública está muito inserida, principalmente no DQA, porque são cargos que andam de mãos dadas. Bom, a função da comissão em si, como eu já falei, é a comunicação interna, então a identidade visual do clube. A criação, que é criar arte de divulgação para projetos. Então, a comissão tem que trabalhar em conjunto para criar um post, criar uma identidade toda para tal projeto, sabe? O planejamento, que juntamente com a comissão de projetos, planeja como você vai anunciar algum projeto, questão de legenda, questão de grafia, questão de estética, é tudo uma via de mão dupla. E a questão do feedback. Então, quando você faz um projeto, além de anunciá-lo, você também tem que mostrar para o público como aquele projeto foi eficiente para o seu clube, para a comunidade, não de uma maneira que você se aproveite desse projeto, mas de uma maneira que você esteja grato pelo que fez e como foi eficiente na vida de alguém. Além disso, a gente tem a parceria. A função da imagem pública, além de muitas outras, é buscar a parceria e patrocinador para quando vai acontecer algum evento, alguma coisa. Tipo, você sair na rua procurando patrocinador. É uma das funções da imagem pública. Relação pública. Você tem que manter comunicação entre os outros meios de comunicação da comunidade, da cidade, seja a imagem pública do Rotary, do Rotaract, o rádio municipal, Câmara, essas coisas que vão fazer o seu clube ter uma visibilidade no município. Além disso, a gente tem que ter a comunicação com o público. Então é muito importante que você se comunique com o público fazendo posts interativos que vão interagir com o público. Bom, e a função dos associados? Os associados, em geral, têm a função, obrigatoriamente, de compartilhar e divulgar sempre as publicações que a Comissão de Imagem Pública fizer. Então, sempre que você vai fazer um post, você manda no grupo de imagens públicas do Brasil, e principalmente do seu clube, porque é o seu clube que vai engajar, é o seu clube que sabe o que foi feito e que vai engajar, que vai fazer com que aquilo seja visto. E também, é claro, que nós diretores, nós da comissão, estamos sempre abertos às dúvidas, então vocês podem tirar as dúvidas que for, sabe? Bom, agora um papo sério, é a questão de postar mídias, bebendo, fumando e fazendo qualquer analogia a coisas que não são do caráter interactiano. A gente sabe que qualquer um pode beber, qualquer um pode fumar, mas a gente tem que ficar atento e assimilar. Beber e fumar faz parte do caráter interactiano? Não beber e fumar em si, mas postar isso. Você acha que tá certo você mostrar que você faz uma coisa dessa, principalmente se você é menor. Para menores de 18 anos, beber é crime. Então, se você faz isso, tudo bem, tá na sua consciência, mas não poste. E você tem que incentivar os seus associados que não postem. E se fizer, leva advertência. Tem que levar advertência obrigatoriamente. Para festa, eventos que não são do Interact com os acessórios do Interact, seja pin, camiseta, tirante, caneca, não é de bom tom. Por exemplo, para uma festa. Se você vai para uma festa, você vai começar a beber, fumar, são coisas separadas, sabe? Você não pode estar associado ao Interact quando você faz isso. E se você fizer isso, tá? Sua imagem, quando você faz isso, não pode estar atrelada de jeito algum. Então, em festa, em eventos mais insalubres, não é de bom tom que você use os acessórios do Interact. Use-os apenas em reuniões, eventos que fazem parte do Interact, tá? Então, de jeito maneira, pode-se usar um acessório em festas que não são do Interact. Bom, a gente também tem as questões que eu já falei meio por cima, que é a questão do projeto, né, ação e evento. A questão do projeto, a gente tem que pré-projetar, pré-planejar. Então, a gente tem que decidir o público-alvo, a criação de uma arte para chamar alguma atenção, saber os meios de como chamar a atenção do público-alvo que você quer. E a ação. Fase 2, projeto. A divulgação do projeto deve ter diversos meios, né? Registro fotográfico, gravar vídeos, utilização do uniforme, né? Porque querendo ou não é a imagem do seu clube. Se você utiliza, você está divulgando essa imagem do clube. E é muito importante ficar atento aos direitos autorais, porque algum interactiano pode não gostar que a sua imagem seja exposta. Então você tem que sempre estar perguntando para ter a consciência de tal interactiano. E em eventos, sempre depois de eventos, é muito bom postar o que foi feito. Tipo, a DIC, postar sobre os treinamentos, postar sobre a bicharada. É muito importante, porque mostra como o seu clube está inserido dentro do distrito, está inserido em tudo, né? Bom, e nas redes sociais é muito importante que a gente procure
trabalhar segundo algumas normas básicas, seguindo algumas regrinhas, como utilizar corretamente a assinatura do Interact, erros gráficos de português, certo? E procure manter a sua rede social atualizada. Porque se algum diretor distrital, por exemplo, entra no perfil do seu clube e a última postagem é da Semana Mundial do Interact de 2024, não cai muito bem, porque vai mostrar que o seu clube não está atualizado, mesmo que ativo. E é muito importante a gente criar conteúdos originais, porque a questão de plágio já foi um problema no nosso distrito, né? E é muito bom a gente ter uma cabeça muito ampla em questão de ideia. Por exemplo, se a gente vai falar sobre sonho, o que a gente pensa quando a gente pensa em sonho? Em sonhar, estar no céu, nas nuvens, estrela, é algo irreal. Então, você tem que abrir muito a sua cabeça para quando você vai fazer uma arte. Bom, agora a parte mais chatinha, que é a parte das normas, que é as questões de assinatura. Bom, esse é o logotipo da marca-mãe, o da direita, e o da esquerda é a roda rotária do Rotary. Quando você vai fazer alguma postagem, você tem que sempre deixar esse espacinho de um I maiúsculo entre as dimensões da imagem. Então, você não pode deixar a logo muito no canto, muito em cima, muito embaixo. Tem que estar centrado com pelo menos um I maiúsculo de espacinho. E essas são as únicas cores da logo que podem ser utilizadas. Esse azul, que é o Sky Blue, o preto e o branco. Não pode nenhuma outra cor além dessas. E a gente tem os tamanhos, né, que muita gente erra nessa parte. A logo normal, ela tem como fala? Ela tem esse Rotary International escrito, que você vai usar quando você vai fazer uma postagem, por exemplo, só dessa logo. E você vai postar só a logo sem o lema, por exemplo, a logo do Interact, e do lado a magia do Rotary. Quando você vai postar os dois, você tem que usar a simplificada, que não tem esse Rotary International escrito, tá vendo? Mas quando você vai usar só essa daqui, você pode usar essa. Mas se você vai usar junto com o lema, você tem que usar a simplificada, que não tem o Rotary International. E esses são os tamanhos mínimos, para você não colocar nem muito pequeno e nem muito grande na sua arte. Aqui são alguns usos incorretos, né? Por exemplo, é muito ruim você usar algo que cerque a logo, então tudo que cercar você vai tirar pra fora. Ela é invertida, de maneira alguma, e muito pequena, entendeu? Muito pequena. Outro tipo de uso incorreto é em camiseta ou em arte que seja num contraste que não valorize a logo. A logo sempre tem que estar muito bem visível. Na impressão colorida, também de uma cor que tá além do sky blue, do preto e do branco. Não pode. Outro tipo de uso incorreto é borda, efeito, textura na logo. Vocês podem ver que aqui tá com uma textura, sabe? Não pode. Não associar a outros elementos, como tá visto aí, e nem opacidade ou transparência, que é você ou deixar mais transparente, mais visível, ou menos visível, beleza? Agora, em questão de impressão, a gente tem algumas normas que devem ser seguidas, como verificar a cor do arquivo, se está nessas dimensões aí, porque para imprimir a gente precisa estar no CMYK e não no RGB, tá? O arquivo sempre para imprimir tem que estar em ótima qualidade, pelo menos 300 por 300, e também ao tamanho que a gráfica pede, tá? Para você converter no tipo de cor que deve ser impresso, você entra nesse site e segue esses passos aí, se vocês quiserem tirar um print. E aqui estão os exemplos das cores, entendeu? Para impressão, nós devemos usar essa aqui. E para tela, ou seja, para o celular, a gente usa o RGB, certo? Ó, se vocês quiserem tirar um print dessa imagem, é muito importante, beleza? Bom, em questão geral das mídias, a gente precisa verificar a qualidade sempre tem que estar boa, e ao tamanho que o Instagram ou a sua rede suporta em questão, né, de pixels, tá? A gente também deve utilizar formatos diversificados, não só fotos, né, mas também publicar vídeo, GIFs, enfim. Na legenda, a gente não deve exagerar na legenda, certo? Mas sempre com uma grafia correta, porém um texto chamativo que chame a atenção. Nós temos que saber os meios de chamar a atenção daquele público. Aqui, são alguns exemplos de fonte que você pode utilizar, por exemplo, numa coisa que você quer chamar mais atenção, você pode utilizar uma fonte mais letreira e uma manuscrita para dar uma variada, e uma discreta, numa informação que não é tão importante, mas precisa estar ali, você usa uma mais simples, como a Arial, a serif, enfim. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é a poluição visual. A gente precisa deixar muito nítido cada informação. Então, é importante que as cores não sejam muito parecidas, não sejam, tipo, só cores claras ou só cores escuras, que não vão dar uma visibilidade para a informação que precisa ser passada. Nessa conta que em todos os treinamentos são indicados, é a conta do Colors Café, que vai te dar uma paleta de cor que você pode utilizar no post que você quiser, para criar a identidade visual que você quiser. E algumas indicações de aplicativo é o Canva, o PixArt, para remover o fundo, o PicWish e o Background Eraser. E edição de vídeos, o mais viável é o CapCut, mas você pode usar o InShot ou o YouCut também. Foi isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, só manda mensagem, beleza?